Olá, boa noite, boa noite. A gente está mais uma aqui. Hoje, o último dia de sessões de lives. E o nosso tema de hoje é como educar os filhos e lidar com os enteados. Se você tem esse desafio aí na sua casa. Hoje a nossa live é para isso. Nosso tema de hoje é como lidar com os filhos e, na verdade, como educar os filhos, né? E como lidar com os enteados. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da live, a gente vai interagindo, tudo bem? Eu vou trazer algumas dicas, algumas ideias aqui do que é importante ir colocando em prática na educação dos filhos, na questão dos enteados. E aí, no decorrer da live, vocês podem perguntar, tá bom? De acordo com o tema, eu vou respondendo durante a live. Se você tiver qualquer uma outra dúvida com relação a qualquer outra coisa que não seja sobre filhos, tá falhando? Espero que a conexão hoje esteja melhor, né? Porque, infelizmente, eu estou com esse probleminha aí. Como você está linda? Obrigada, obrigada. Tá falhando, gente? Tá travando? Bom, espero que a nossa live de hoje não dê tantos problemas. Eu acredito que eu esteja com problema na minha internet, porque as lives destas semanas, infelizmente, justo essa semana que eu fiz essas aulas sequência, não sei se é por isso, por repetir muito, né? Não sei o que tá acontecendo aí, mas tá travando bastante. Mas eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, da forma que dá. Infelizmente, aqui no Instagram, principalmente, tá travando por demais. Aqui no TikTok tá travando, gente, a live? Diga pra mim se está travando. O que eu diria pra vocês que está no Instagram, se você quiser assistir a live de uma forma mais, sem interrupção, eu vou pedir pra você ir pro TikTok, porque lá a live tá melhor, não tá oscilando tanto a internet. Tá falhando, mas você está linda. Ah, obrigada. Obrigada. Poxa, que chato, né? Tá falhando todas as vezes. Eu espero que da próxima vez que eu for fazer esse tipo de trabalho, que é uma semana sequente aí, consequente de uma sequência de lives de aula, minha internet esteja trabalhando de uma forma normal, né? Para vocês que estão aqui no Instagram, se vocês quiserem vir para o TikTok, a live tá um pouquinho melhor, tá? Se vocês não quiserem, também pode ficar aí. Hoje a gente vai falar sobre os filhos, tá bom? E eu repetindo, no decorrer da live, podem fazer perguntas relacionadas ao tema. E eu vou discorrendo. Tá travando muito? Poxa vida. Tá travando muito, gente? Se estiver travando muito, o que eu vou fazer? Eu vou desligar e ligar de novo. Mas dá pra entender um pouco. Não, esse negócio de entender um pouco é muito chato, né? É bom entender tudo. Tá travando não. Bom, vou esperar o pessoal dar um feedback aqui. Se está travando ou não está travando. Tá normal. Porque assim, a live aqui do TikTok, geralmente eu salvo e jogo no YouTube. E a do Instagram, eu deixo salvo no Instagram. E às vezes, quando tá travando muito, não dá pra salvar. Bom, tô só aguardando o pessoal dar um feedback aqui. Eu acho que vai dar pra gente conversar. Vamos lá. Então, eu vou trazer algumas orientações, algumas dicas, né, pra vocês
lidar melhor com os filhos, como educar os filhos. Às vezes os pais erram por não ter o conhecimento adequado, tá bom, na educação dos filhos e na questão dos enteados. Muitas mulheres aí casam com homens que já têm filhos, homens que casam com mulheres que já têm filhos e não sabem muitas vezes o que fazer. Primeira coisa, a primeira dica aí, ou primeira orientação para que os... Peraí, deixa eu só ligar o carregador aqui deste celular aqui, peraí. Gente, ao vivo tem essas coisas, né? Embora eu adoro um ao vivo, porque eu acho mais natural, sabe? Eu gravo vídeos para o YouTube, para aqui pro TikTok, mas parece um pouquinho artificial. Eu gosto bem do ao vivo mesmo, porque a gente consegue interagir. Eu gosto muito desse contato humano, né? De interação. Então, vamos lá, deixa eu ligar os... Precisa muito dessa live salva? Tá, gente, eu vou tentar de tudo pra salvar. A live do TikTok vai ficar salva no YouTube, tá bom? E agora do Instagram, se ela não ficar travando demais, eu vou jogar ela, vou deixar ela no Instagram. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, ou que um casal precisa para... Moça, eu tenho direto da ansiedade, o que eu faço? Hoje a gente não vai falar de ansiedade, tá? Eu posso falar no finalzinho da live, ou então abrir novamente uma outra live e falar sobre isso depois. Agora a gente vai falar sobre filhos e enteados e a criação. Se quiser saber um pouquinho mais sobre ansiedade também, você pode ir pro Instagram, que lá eu trago algumas informações. Então, assim, como que a gente pode educar os filhos de uma forma mais correta? Né? Muitas vezes os pais acreditam que estão fazendo o melhor ou dando o melhor para os filhos e eles estão errando ao invés de acertar. Primeira coisa para educar os filhos é o casal unido, né? Um casal unido é a chave. O casal unido, ou melhor, os pais unidos, não necessariamente é pais juntos. Eu sempre costumo dizer que filhos felizes não necessariamente tem pais juntos, né? Os pais precisam estar emocionalmente bem e os pais precisam estar unidos em prol da educação da criança. E muitas vezes os pais falam, a gente não vai separar ou a gente não separa. Quer dizer, você podia montar um consultório aqui e eu vou cuidar pra você. Ah, Nice. Aqui é onde, Nice? Então, o que acontece? Os pais acreditam muitas vezes que a gente não vai separar, não vou separar porque eu preocupo com meu filho, meus filhos precisam de pais juntos. Gente, e às vezes o casal fica junto pelos filhos, mas as brigas são constantes. Pode auxiliar na live? Por favor, doutor Luiz Henrique, por favor, eu fico muito grato. No que você gostaria de auxiliar? Tudo muito bem-vindo, tá? Então, os pais dizem... a gente não separa em prol dos filhos, porque os filhos não podem ter pais separados, porque isso mexe na estrutura emocional dos filhos. Primeira coisa que uma criança precisa para ter uma estrutura ou para se transformar em um adulto saudável, ele precisa ter o emocional equilibrado. E o que traz um emocional equilibrado para uma criança? O emocional equilibrado para a criança, ele vem através do afeto, do acolhimento, da interação dos pais. Como que os pais interagem não somente com eles, mas também, eu chamo você, tá, doutor Luiz, daqui a pouco, porque senão eu perco um pouquinho o foco, tá? Assim que eu terminar de discorrer e trazer as dicas, aí eu coloco você pra gente ver o que você tem para agregar aí pra gente, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Então, o que acontece? A criança, para que ela se torne um adulto saudável, né, um adulto estruturado, preparado para a vida, o que essa criança precisa? A criança precisa de pais emocionalmente equilibrados, de pais unidos, de pais que deem afeto a elas, né? Carinho, atenção. A criança precisa de uma boa alimentação para que ela tenha um físico. Para que ela tenha o físico e saúde, para que ela tenha saúde física. A criança precisa de uma boa alimentação. Mas para que a criança tenha uma saúde emocional, que é o que traz aí uma estrutura mental, a forma de pensar, de encarar a vida, se vai ser ansioso, se não vai ser, se vai ser corajoso, se não vai ser, se vai ser uma pessoa com atitude, se vai ser uma pessoa extrovertida ou introvertida. Isso tudo depende
da criação dos pais, de como que os pais interagem um com os outros, né, um com o outro, e da forma como o pai lida com a criança, tá bom? E quando a criança tem um vício, o que pode ter sido a causa? Que vício? Criança com vício, que tipo de vício? Pode ir fazendo perguntas semelhantes a essas que forem relacionadas a crianças, tá bom? Aí eu vou interagindo com vocês. Então, assim, aí os pais se preocupam muito em dar os melhores presentes, em se preocupam sempre, aqueles pais que querem ser os melhores pais, eles estão sempre preocupados em dar a melhor escola, dar o melhor brinquedo, não falar não para a criança, porque se falar não, vai que a criança cria um problema, né, se sente rejeitada ou não amada, aqueles pais que se preocupam em fazer com que a criança se sinta amada. Pais, uma coisa você tem que entender, que uma criança que se sente amada não necessariamente recebe sim em tudo, tá? Muito pelo contrário, quando você fala sim para tudo, você traz uma... Qual é a idade ideal para uma criança começar a terapia? Eu acredito de 3, 4 anos que ela já começa a entender, tá bom? Ela já começa a entender, aí pode levar ela para terapia. Mas é boa pergunta, Carla. Eu vou informar o que... Eu estou no TikTok, tá? Se vocês quiserem. O que é uma terapia para criança? Eu vou dizer para vocês para que serve uma terapia e qual é a utilidade dela. Então, assim, aí os pais... Deixa eu só então falar disso aqui pra gente não perder o foco. O que é uma terapia para criança? Quando é que a criança precisa de terapia? Quando vocês percebem que a criança está tendo um comportamento inadequado, está super irritada, a criança ela está tendo comportamentos assim que é diferente de outras crianças, então é importante você levar para um psicólogo que seja especialista em criança. Por quê? Não pode levar em qualquer psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo especialista em criança, ele está preparado para trabalhar com o emocional da criança. O trabalho com uma criança, o trabalho terapêutico com uma criança é diferente de com um adulto, porque a criança, ela não tem noção das coisas, ela não pensa para fazer, né? Ela não faz análise, ela não consegue ter o raciocínio que nós temos de fazer uma explicação. Ela simplesmente age, ela simplesmente vai vivendo e reagindo àquilo que está acontecendo na vida dela, né? Então ela vai tendo comportamentos. Dentro do consultório, como que um profissional que trabalha com criança, ele trabalha para entender o que está acontecendo com a criança? Ele trabalha através do lúdico. O que é o lúdico? Brincadeiras, né? Coloca a criança para brincar, coloca a criança para pintar, através das cores que ela escolhe, do desenho que ela faz, do brinquedo que ela escolhe. O terapeuta, ele vai identificando o que está fazendo ou o que está tendo aí na mente subconsciente dessa criança, ou seja, como que ela está interpretando, travando e dando eco. Poxa vida. Infelizmente, gente, é a minha internet. Eu vou dar aqui o meu melhor, tá? E vocês tenham um pouquinho de paciência aí. Se vocês não entenderem alguma coisa, aí eu volto e repito devido a essa questão da internet. Criança com as costas encurvadas significa o quê? Olha, pode significar tanto ela se sentir encurralada ou humilhada, depende da idade da criança, e pode ser um problema da coluna, né? Não sei, depende, tem que analisar. Para isso que serve um psicólogo. Então, o psicólogo vai fazer o quê? Ele vai trabalhar através do brincar para ele interpretar como que a criança está assimilando a vida e o que está acontecendo na cabecinha dela, tá? Então, de acordo com o brinquedo que ela escolhe, de acordo com a cor que ela
escolhe de acordo com a pintura, o desenho, a gente consegue fazer uma leitura de como está a mente subconsciente dessa criança, certo? Então é assim, então não pode, tem 13 anos, bom, ela pode ter uma baixa autoestima, né? Ela pode estar se sentindo humilhada, ela pode estar tentando se encolher, se esconder da vida, tá? Que é a leitura corporal que a gente faz, ou ela pode ter um problema na coluna. Por isso que tem que levar, eu diria, no pediatra em primeiro lugar, tá bom? Para descartar o problema de saúde física. Se não for no físico, aí é psicológico. Aí um bom psicólogo para entender e buscar a causa, tá bom? Compreenderam essa questão do psicólogo? Aí o que acontece? Quando o psicólogo identifica o que está acontecendo com a criança, aí vai, claro, buscar os pais para tentar retirar, amenizar ou resolver aquilo que está afetando. Gente, o que é uma terapia? A terapia nada mais é do que o profissional especializado em te ouvir e interpretar, até mesmo o adulto a gente muitas vezes tem que interpretar, porque ele fala e ele não consegue muitas vezes explicar o que esteja acontecendo com ele. Nós profissionais temos o conhecimento e a gente, através da fala, a gente vai conseguindo compreender o que está acontecendo com aquele adulto, né? E tudo o que acontece na tua mente, ou as tuas reações, as suas emoções, elas são provocadas por alguma situação em específico. Então, o objetivo da terapia é identificar aquilo que te causa mal para a gente retirar aquilo que faz mal, ou pelo menos amenizar. Como assim? Vamos imaginar, eu costumo sempre comparar o tratamento psicológico ao tratamento de um médico normal, tá? O tratamento do seu físico, do seu organismo, do seu corpo aí. Por exemplo, você está sentindo uma dor aqui, na parte de cima. Você tem uma dor aqui e você não sabe que dor é essa. Aí você faz o quê? Você vai num clínico geral, certo? Vai no clínico geral, o clínico faz um monte de exames para identificar onde é essa dor e o que é essa dor. Doutora, como faço para fazer terapia com você? Manda um direct lá no meu Instagram, tá bom? Para entrar no meu Instagram, só no meu perfil aqui, no TikTok, no meu perfil tem o link do Instagram e você consegue entrar lá, manda um direct no meu Instagram. E também tem, aqui no link tem já o meu contato. Você clicou, consulta, aí já vai direto pro meu telefone, tá bom? Aqui no Instagram. No Instagram e no TikTok tem também. No link da bio, tanto do Instagram quanto do TikTok, tem um linkzinho que tem o meu telefone, que já vai direto. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um tratamento no médico, que você tá sentindo alguma dor ou tendo alguma coisa no seu corpo e você não identifica, não tem claro o que está acontecendo, o que você faz? Você vai num clínico e ele começa a pedir um monte de exames para identificar o que você tem, não é assim? Para depois começar a tratar. Então, o psicólogo é a mesma coisa. Você vai no psicólogo e ele é como se ele fosse um clínico, né? E ele vai analisando através da fala o que está acontecendo, qual é a causa que está desenvolvendo esse problema emocional em você. Todo problema emocional, ele tem uma causa, existe um estímulo, né? Existe alguma coisa que esteja provocando. Existe aquelas pessoas que têm um transtorno, ou seja, uma deficiência mental de nascença, tá? E se isso também for o caso, o psicólogo identifica, né? E geralmente a pessoa que tem um transtorno, travando, gente, eu sinto muito. Tem que ter um pouquinho de paciência. Infelizmente, eu acredito que seja a minha internet que resolveu fazer esse showzinho aí essa semana, né? E quando vocês se perderem em alguma explicação, vocês perguntam de novo e eu repito, tá bom? É o que eu posso fazer aqui. Então, o que acontece? Aí o psicólogo, ele vai identificar o que está causando aquele problema. Se for um problema de nascença, vamos imaginar que seja um transtorno, aí ele vai encaminhar para o psiquiatra, porque um psiquiatra, quando se existe um problema de nascença, que é uma deficiência, quase sempre é necessário uma medicação constante e ininterrupta, tá bom? Agora, se o problema for, por exemplo, ansiedade, depressão, crise de pânico, fobia,
essas coisas não são deficiências, são emoções ou sensações provocadas por alguma coisa que está acontecendo na vida da pessoa, tá bom? Aí o psicólogo vai fazer o que? Ele vai identificar o que está provocando a ansiedade, o que está provocando a depressão, o que está provocando. Aí ele vai ajudando você a identificar para que se retire ou pelo menos amenize. Aí a criança é a mesma coisa. A gente vai identificar o que está fazendo com que aquela criança se torne hiperativa ou não esteja conseguindo estudar direito, essas coisas. Aí o profissional ele vai chamar os pais e vai falar, olha, essa criança ela está sendo afetada pelo comportamento do pai, por exemplo. Tudo sempre é de fora, tá, gente? A criança, as reações das crianças, a não sei que seja vem do DNA, a não sei que ela nasceu assim, né, e tenha um problema de nascença, de deficiência, alguma coisa do tipo uma criança que nasce esquizofrênica, uma criança que nasce com TDAH, uma criança... Ou seja, se ela nasce com um problema, o profissional também identifica e a gente vai buscar o tratamento aí pra gente identificar o que acontece e o que dá pra fazer pra tratar. Agora, se a criança, por exemplo, estiver tendo um comportamento inadequado devido a algum bullying na escola e ela não sabe identificar, se ela estiver tendo esse comportamento devido a querer a atenção do pai ou da mãe, o psicólogo ele consegue identificar através dessa análise. Tá? E então é chamado os pais e é comunicado aos pais, olha, a criança ela está sendo afetada, por exemplo, pelo comportamento do pai, ou está sendo afetada pela ausência da mãe. Então, através a terapia para a criança é para isso, mas quem ajuda a solucionar é os pais, tá bom? A criança é o meio em que ela vive, justamente. A criança, ela é o resultado daquilo que fazem com ela, tá bom? Ou seja, melhor ainda, o adulto, quando você, na vida adulta, é resultado daquilo que fizeram com você. Porém, nós, adultos, temos a vantagem, né, de termos a consciência já, né? Pelo menos muitas pessoas já têm essa consciência de que a gente pode escolher ser diferente ou reprogramar a nossa mente. A nossa mente ela é reprogramável, assim como um computador, tá? Você pode tirar os programas que foram colocados ali e reprogramar, tá bom? O que fazer com uma criança respondona? Qual a origem para ela estar assim? Então, aí que tá. O bom terapeuta, ele vai identificar isso. Mas uma criança, normalmente, ela se torna muito mal criada ou muito... Ela ofende muito que provavelmente ou ela está sendo mimada demais, porque ela se acha na dona da razão, porque os pais dizem sim, sim, sempre. Tem muitos pais que criam os filhos como se os filhos fossem os pais. A ordem é a criança que dá. Os pais ficam perguntando para as crianças: você quer isso? Você quer aquilo? Não quero! Tá bom, papai não vai fazer. Tá bom, mamãe não vai fazer. Você quer ir no shopping? Não, não quero, então não vou. Gente, quem manda são os pais. Quando você faz tudo que a criança quer, você educa ela de uma forma errada. Você não está preparando essa criança para uma vida adulta. Ela vai crescer e vai se tornar uma pessoa totalmente inadequada diante da sociedade. Ela não vai aprender a lidar com os nãos da vida. Ela vai se tornar ou uma pessoa extremamente insegura ou aquela pessoa que acha que todo mundo tem que fazer para ela o que ela acha que tem que fazer. Então ela não vai acostumar com os nãos da vida. E a vida tem muitos nãos pra gente, né? Nós, adultos, é que sabemos. No decorrer da nossa vivência, a gente não consegue tudo que a gente quer. E uma criança que recebe tudo, ela não cresce preparada, então ela se frustra, ela pode deprimir, ela pode desenvolver pânico, ela pode se fechar, ela pode se tornar uma pessoa extremamente inconveniente, agressiva, ofensiva, enfim, uma infinidade de coisas. Então, dizer não para o seu filho é educar, é amar o seu filho, tá? É educar ele, preparar ele para a vida, para que ele cresça com uma mentalidade estruturada para a vida. Tem muitos pais que é a criança que manda.
né? A criança chora, eu quero o celular. Criança não precisa de celular. Para que uma criança quer celular? Hoje em dia, ao invés dos pais estarem educando, é o celular que está educando. E quem é o celular? É o mundo, né? A internet lá. É todo mundo ensinando o seu filho, menos você. Aí depois o filho cresce e ou não te respeita. Você toma o filho, te bate, chuta suas canelas e você não sabe, não sei o que eu fiz com o meu filho. Você fez, educou errado. Entendeu? Doutora, fui educada para só falar sim e baixar a cabeça. Aí percebi que no mundo não é bem assim e sofri. Justamente, tudo na vida adulta é consequência da infância. Educar a criança também é só falar sim, sim para os pais também não é certo. Por quê? Porque ela cresce com baixa autoestima por acreditar que só o outro tem razão. Ela não tem razão. Então tudo é uma questão de equilíbrio. Deixa a criança ter algumas escolhas sim, tá? Por quê? Porque ela vai aprender que ela pode opinar. Mas a opinião dela não pode sempre ser a última, ou ela ter prioridade sempre, tá? Ela tem que aprender a ouvir não. Ou seja, eu quero esse brinquedo. Aí o pai já deu um outro brinquedo. Aí vai lá e dá outro porque ela começou a chorar. Quem disse que você tem que dar todos os brinquedos? Mesmo que você tenha condições financeiras, não é saudável você encher a sua criança de vários brinquedos. Por quê? Além de você ensinar ela a não valorizar as coisas, você ensina ela a não usufruir daquilo que ela já tem. Por quê? Não dá tempo. Ela ganhou isso aqui, ela nem explorou. Ela nem explorou, ela nem analisou, ela já ganha outro. Então ela descarta, né? Ela descartando, ela cresce sem dar valor às coisas, tá bom? Então dar coisas demais para os filhos não é saudável. Dizer sim para os filhos sempre não é saudável, né? Então você desenvolve aí um adulto desestruturado. Sobre a questão de educar os filhos, pai e mães, como fazer para curar os traumas da infância? Terapia. Não tem outro jeito, tá, gente? A única forma de se curar de traumas da infância é fazendo terapia. Principalmente abuso sexual, forma como você foi criada, sempre o problema vem da infância. E se você não tratar da sua criança interior, todos nós temos uma criança interior, né, o adulto ele não equilibra na vida. Tá? Se existir uma criança ferida, o adulto ele tem comportamentos sempre inadequados, ele se sente impotente, incapaz, ele sofre muito na vida. Quando a criança dentro está ferida, tá bom? Então, a forma de curar a criança interior é terapia. Você pode fazer isso através de bons livros, né, de bons cursos, que hoje em dia tem muita informação gratuita, isso vai ajudando. Mas a melhor forma e mais rápida, quer dizer, você tem cara de bravo, mas é só a cara, meu amor, é só a cara. Eu não sou brava, me considero uma mulher tranquila, equilibrada, mas eu sou, eu imponho, né, eu tenho, acredito que seja uma voz autoritária na forma de falar, porque eu tenho autoridade naquilo que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. Eu acredito que a forma impositiva de falar transmite essa sensação. Sou prova viva disso, de tudo. Dei tudo pro meu filho e hoje ele totalmente errado comigo, me trata mal. Aí, tá vendo? Temos um depoimento aqui de uma mãe. Justamente quando você dá de tudo pro seu pai, pro seu filho, além dele não valorizar as coisas, ele não valoriza você. Não valoriza, em primeiro lugar, os pais, tá? Ele não dá valor, em primeiro lugar, aos pais. Então, quando você mima demais, quando você dá de tudo, quando você procura agradar demais, achando que está dando o melhor para o seu filho, você está errando, tá bom? Então tá, outra coisa, quando for comprar as coisas concernente à escola, passeio, mesadas, sempre busque entrar em acordo com o cônjuge, com o pai da criança. Quer dizer, é um modelo de mulher equilibrada e madura. Eu sou sim, me considero uma mulher bem equilibrada, bem madura, bem resiliente, tolerante, amável, amiga,
Eu sou assim, brava não, me considero uma mulher brava não. Eu sou exigente de acordo com aquilo que eu acredito que tem que impor às vezes, tá? Mas também não demais. Então, assim, na educação dos filhos, é importante que o pai e a mãe estejam em comum acordo em tudo, independente se os pais estão juntos ou separados, tá, gente? É por isso que a primeira dica para a educação dos filhos são pais unidos. Não é necessariamente pais juntos. Eu falei isso e vou repetir. Filhos bem educados não é necessariamente pais juntos, ou filhos que crescem emocionalmente equilibrados não necessariamente têm pais juntos, mas eles sentem os pais unidos. Tá? A união dos pais é que faz com que os filhos se sintam bem. Por quê? Porque a interação entre marido e mulher, que os pais ali, é a referência deles da vida, tá bom? Tenho um filho de 17 e tentei fazer o oposto do que eu tive. É aquele famoso, vou dar tudo que eu não tive. Aí você dá um tiro no seu pé. A doutora Além de Linda é poderosa. Foi só a maneira de falar, não quis ofender. Ô meu amor, eu não me ofendo com nada não, né? Às vezes as pessoas andam bem preocupadas com essa questão, será que eu ofendi, será que eu não ofendi, né? As pessoas hoje em dia têm medo de se expressar, não, comigo você pode falar do jeito que você quiser, que eu não tenho não precisa ter essa preocupação se vai me ofender ou não. Eu sei muito bem quem eu sou, né? Tenho clareza de tudo, consigo interpretar qualquer fala que a pessoa diz. Eu sei exatamente quando uma pessoa quer me ofender e sei exatamente quando ela está falando naturalmente. E quando eu vejo que uma pessoa quer me ofender, se for o caso, eu também não vou me ofender, porque eu não acato a palavra, né, no sentido assim, a não ser que a pessoa esteja falando alguma coisa, tentando me corrigir em algo, eu sou super aberta a críticas, tá, gente? Deixando claro aqui que eu não me sinto a dona da verdade, eu não me sinto a perfeita de forma nenhuma, eu estou em evolução sempre, eu sou sempre aberta aos feedbacks, né, ao que as pessoas têm a dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que você pode falar do jeito que você quiser, a pergunta da forma como você quiser, que não precisa se preocupar, será que eu ofendi a doutora, né? As pessoas falam assim, não, de forma nenhuma, tá? Porque eu consigo interpretar na sua fala se é uma ofensa, se é uma acusação, se é alguma coisa assim relacionada a isso. E quando a pessoa, eu vejo que por trás daquela fala existe uma afronta, eu simplesmente falo o que a pessoa precisa de ouvir para colocá-la no lugar dela, no sentido de aprender a respeitar as pessoas, né, a impor um respeito apenas. Mas não me ofendi nem no instante. Nenhuma pessoa que tenta me ofender me ofende, tá bom? Porque eu tenho clareza da minha pessoa. É aquilo que eu sempre falo para vocês nas lives constantes e tento informar para vocês assim. Nós nos ofendemos quando não temos clareza de nós. Uma pessoa só tem potencial ou só tem capacidade de nos ofender quando a gente não conhece sobre nós. Quando nós não temos, nós não nos aprovamos ou quando a gente não tem, ou quando a gente não gosta daquilo em nós, né? Então, o outro fala, aí a gente ofende. Uma pessoa bem resolvida consigo, ela não se ofende fácil, tá bom? Então, quando você perceber que você se ofende fácil, o problema está em você, o problema não está no outro. O problema nunca é do outro. Ah, mas o fulano falou isso pra mim. Tá, e você se ofendeu por quê? Né? Se o veneno saiu da boca dele, você só morre se você engolir. Certo? E a gente engole quando? Só quando a gente não tem uma válvulazinha aqui de entampar para não entrar, né? Conhecimento é tudo, justamente, Thiago. E o conhecimento é que traz esse equilíbrio pra gente, tá? A gente consegue filtrar, interagir, receber aquilo que é bom e jogar para fora aquilo que é ruim. Entende? Porque eu falo para vocês, eu recebo todos os tipos de comentários, feedbacks, eu adoro a comentário de vocês, perguntas, independente de como você vai falar, tá? Porque assim, eu olho
e pego e analiso isso que a pessoa está falando, ela tem razão, né? O que ela está querendo dizer com essa informação? Se a pessoa servir a informação para mim, né? Eu não sou perfeita, eu estou aqui aprendendo também. Todas as vezes que eu ensino algo, eu aprendo junto, tá? Para quem não sabe, nós aprendemos muito mais quando ensinamos do que quando ouvimos. Então, todas as vezes que eu vou ensinar algo, eu estou aprendendo também. E principalmente aprendendo com vocês, tá bom? Então, assim, isso é uma troca. Eu ensino o que eu sei e vocês me ensinam o que vocês sabem, tá bom? Até mesmo a tentativa de ofensa, por exemplo, é um ensinamento para mim, tá bom? Porque às vezes aquela pessoa, ela ofende, ou ela tenta ofender, e por trás daquela ofensa, realmente ela tem razão. Cabe a mim analisar, acatar aquilo que é bom e descartar aquilo que é ruim. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Para vocês aprenderem também a serem e a desenvolverem esse lado equilibrado. Se as pessoas... Por que hoje em dia nós estamos falando aí, geração mimimi? Tá travando, né? Eu sinto muito. Qual é a idade de formar a personalidade? Perguntaram. A idade que a criança forma uma personalidade é até os 7 anos de idade, em média, tá bom? Eu adoro como você fala, que bom. Então, assim, até os 7 anos é uma idade que a criança forma a personalidade. Depois disso, ela vai só reforçando, tá bom? Então, a importância da educação da criança do 0 aos 7 anos, porque é ali que ela está formando a identidade dela. A importância da mãe criar, de os pais estarem muito presentes. Às vezes os pais colocam a criança, né, no mundo, muitas pessoas a gente tem que trabalhar, é verdade, sinto muito, né, tem muitas questões nesse caso, mas se você puder ficar e educar os teus filhos de 0 aos 7 anos, você já preparou ele, depois você só vai reforçando, tá bom? Meu filho tem 10 anos, falhei como mãe e ele quer me manipular, ameaça e que não dá pra morar comigo, como agir? Disse que pra ele morar com o pai. Não tô sabendo lidar com isso. Olha só, né? Aí já temos um problema que precisaria, Ana Lúcia, analisar um pouquinho detalhadamente para eu conseguir te direcionar de uma forma bem assertiva. Porque assim, uma criança com 10 anos está tentando te manipular, está te ameaçando, realmente um erro na educação. E às vezes também a separação, onde os pais, preste atenção numa coisa, uma coisa bem importante que eu vou falar, pais que estão separando, ou pais que estão separados recentemente. Os pais têm uma péssima mania, principalmente mulheres, né? Tem homens que fazem isso, tem, mas principalmente mulheres. Elas usam a criança para tentar atacar o ex. Usam a criança para tentar se vingar ou para manipular. O que acontece é que você não está fazendo mal para o seu ex. Você não está fazendo mal para o pai da criança, porque principalmente homens, eles desapegam muito rápido. A única pessoa prejudicada é o seu filhos. Aí a criança cresce, com raiva do pai. Normalmente, por exemplo, mães que se separam, né? Aí pega e fica falando mal do pai para a criança, fala que seu pai te abandonou, fala que seu pai é isso, que seu pai é aquilo, e fala, não, você não vai pro seu pai porque seu pai não te ama. Quem te ama é a mamãe, e que não sei o que, não vai lá não porque eu vou, a parente da sua avó, do seu pai é isso, a mãe do seu pai é aquilo. Você faz a famosa alienação parental. E o que acontece? Você está pensando, só pensando que você está fazendo mal para a criança, que você está tentando atingir, você está tentando fazer com que a criança trate mal o pai dela ou a mãe dela. Tudo bem, faça o seu jogo. Só que lá na frente, não chore se os teus filhos ou a tua filha ou as tuas filhas se virarem contra você. Por quê? Porque ela vai crescer, a criança ela vai crescer revoltada com o pai ou com a mãe, que ela entende que abandonou, e com você. Porque ela sente também que você tem culpa. Porque ela identifica lá na vida adulta que você falava mal dos pais. Eu já atendi vários casos que lá na vida adulta a moça, o rapaz ou o homem ficou com raiva da mãe por depois descobrir que foi ela que afastou o pai deles, né? Então, assim, cuidado
ao jogar um feitiço que vai virar contra o feiticeiro, tá bom? Olha lá, o Alexandre fala, é verdade, eu passei por isso. Acontece muito, gente. Então, como que a gente faz quando a gente se separa, que a gente tá com muita raiva do ex, né? Dessa separação? Gente, resolva entre os adultos. Não fale mal da pessoa com quem você está separando na frente da criança. Nunca fale mal do pai ou da mãe na frente da criança. Por mais que ele seja um cafajeste, por mais que ela seja um cafajeste, a criança, ela é afetada emocionalmente muito profundo quando você fala mal do pai dela para ela. Porque o pai e a mãe é o exemplo, é a referência de mundo. Mundo! Quando você fala mal do pai para ela relaciona inconscientemente, o mundo é mal. Né? O mundo está contra mim, o mundo não gosta de mim, o mundo me rejeita. Então ela vai crescer mal-humorada, enfim, vários tipos de consequência pode se ter em um adulto, né? Até desde criança mesmo. A criança pode já começar a desenvolver algum problema. Vai desenvolver problema na escola, dificuldade nos estudos, ou mesmo abandonar os próprios pais na vida adulta, tá? Então, cuidado ao pensar que você está vingando ou manipulando o ex ou fazendo raiva, quando, na verdade, a principal prejudicada é sua criança. Nunca fale mal dos pais, por mais sem vergonha, safado, bandido, se for lá padrão, pode ser o que for, não fale. Se você não puder falar bem, não fale mal, tá bom? Isso é pelo bem-estar da criança. Perfeito? Outra coisa, na hora de educar, os pais que vivem juntos. As pessoas têm mania de falar mal da madrasta. Não esquece que tem enteados que não colaboram. Vou falar sobre os enteados, tá bom? Só um instantinho. Na hora de educar os filhos, para os pais que vivem juntos, os separados também, mas muito mais comum dentro dos pais que vivem juntos, eles crescem com raiva de todos à sua volta. Justamente, Gisele, é isso que acontece. A mãe fica acreditando que se colocar o filho ou a filha contra o pai ou o ex que largou, a criança vai amar muito mais ela e vai ficar com raiva do pai, então ela vai conseguir tirar ou afastar esse ex da vida dela, né? E é o contrário, tá bom? É o contrário. A criança pode até rejeitar o pai, ficar com raiva do pai, mas a mãe também não vai ser tão bem-vinda assim. Pode ter alguns casos aí que não acontece isso? Pode ter, mas são raros, tá bom? Mas o prejuízo emocional é grande, independente. Na hora de educar os filhos, nunca discordem um do outro na frente da criança. Por exemplo, a criança fala assim: me dá chocolate? Eu quero chocolate, eu quero chocolate. Aí a mãe fala assim: não vai comer chocolate agora, porque agora você vai jantar. Por exemplo, né? São assuntos muito comuns. Você vai jantar. Aí o pai fala assim: que isso? Larga de ser chata, dá chocolate pra criança. Vocês entraram em desacordo, mínimos detalhes, mas a criança vai chegar um momento que ela não vai respeitar nem o pai e nem a mãe. Sempre, sempre fale para a criança, ou sempre eduque os seus filhos em comum acordo, por mais que não concorde, por mais que você não concorde com o que a mãe esteja falando, fale em separado. Olha, por que ser tão dura assim? Quando a criança não estiver perto ou separado, fala, por que ser tão dura assim? Não precisava, né, de brigar ou de não dar um chocolate. Deixa a criança comer um chocolate de vez em quando, mas com os pais separados. Muito comum, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O pai dá uma autoridade, a mãe tira a autoridade do pai. Você está pensando que você está fazendo bem para o seu filho, você está fazendo mal. Eu desenvolvi um curso que vai ser lançado hoje. Inclusive, dentro deste curso, eu trago também essas informações detalhadas. Para cada tema, uma aula dentro deste curso. Eu falo também da educação dos filhos e como vocês educarem os filhos. As pessoas pensam que
tirando a autoridade. Por exemplo, às vezes o pai é duro, né, pra criança, ofende a criança, até agride, a não ser que estiver espancando, né, gente? Aí você tem que intervir para que isso não aconteça. Mas, por exemplo, se o pai fala uma palavra dura ou ofende com alguma coisa que você não gostou, não corrija o pai da criança, né? Não fala, não faz isso, que absurdo. Quando você faz isso, o que acontece? Você fala para a criança, mesmo que você não saiba, que o pai dela tá errado e que o pai dela não tem moral ali, né? Então, o que acontece? Vai chegar um momento que essa criança vai crescendo e ela não vai respeitando nem você e nem o pai. Por quê? Porque é aquilo que eu disse para vocês, o pai e a mãe é referência de mundo, certo? Então, se o pai não tem moral, ele representa as pessoas, ele representa alguém, né? O mundo, as pessoas não tem moral. Então, vai crescendo assim, ó, a Deus dará. Então, para que vocês cresçam, desenvolvam crianças mais educadas e mais facilidade de educar, os pais têm que falar a mesma coisa, tá bom? Depois você vê um dia para falar sobre adoção. Deixe de adotar Deixei de adotar por medo. Interessante, é um tema interessante, bem delicado. Acredito que eu precisaria até de um auxílio de um advogado, de alguém que entenda sobre adoção, tá? Eu posso falar da parte emocional. Agora, da questão da adoção é bem delicado. Por exemplo, para você educar um filho que não é seu, você vai precisar entender que aquela criança vai trazer raízes de um lar que você não conhece, né? De alguém que você não conhece, você vai ter que ter muita tolerância. Essa criança ela pode vir muito amável e ela pode vir muito difícil de lidar. Então, assim, o preparo tem que estar em primeiro lugar nos pais adotivos, tá bom? E eu acredito que é muito belo esse comportamento de adotar, porque, não é meu filho, eu acredito que é um amor dobrado. Por quê? Porque quando você adota um ser que não é seu para criar como se fosse seu, é uma capacidade de amar fora do sério, né? Porque assim, quando você pariu um filho ou gerou um filho, você ama porque você gerou aqui, você sabe que aquele é seu, é um pedaço de você, então você acaba, né, desenvolvendo um afeto por saber que aquilo ali é seu, saiu de você. Agora, a capacidade que você tem de amar um ser que não é seu é divino, né? Eu acho lindo isso. Parabéns para quem tem essa capacidade. É uma capacidade de amar indiscutível, tá bom? Tem que ter muita paciência para saber que essa criança futuramente ela pode querer buscar a história dela e precisa se respeitar, porque é um direito dela. Por mais que você criou, a criança tem o direito de buscar os princípios dela e ela vai decidir se vai continuar com você ou se vai seguir os pais, mesmo depois de criados, tá bom? Mas o sentimento de rejeição também pode ser na gestação, com certeza. A criança, olha, entenda uma coisa. A criança, ela sente a rejeição desde o momento que ela começa a ser gerada, tá? Então, assim, o sentimento de rejeição, ele não vem depois do nascimento. Ele acontece a partir do momento de gestação, tá bom? Eu atendi inclusive, eu tenho uma colega de trabalho, uma psicóloga. Ela me buscou, ela estava com problemas seríssimos de emocional e ela me buscou para fazer hipnose. E durante a hipnose, fiz uma regressão nela e ela foi, a memória dela foi no ventre da mãe. Vale lembrar que regressão, gente, não necessariamente volta em vidas passadas. Regressão significa regredir a memória, ou seja, buscar o mais profundo das memórias. Desde o momento que a gente está no ventre da mãe, as nossas memórias já começam a ser geradas, tá bom? As memórias começam a ser geradas desde o ventre da mãe. Aliás, já existem estudos que mostram que a gente já traz memórias no DNA. Ou seja, a partir do momento que há uma fecundação, a gente já traz recordações, ou seja, informações dos nossos antepassados.
Olha que interessante. Então a gente nasce meio que pré-programado. É por isso que às vezes uma criança fala, nossa, parece com o avô, parece com o tio, comportamento não sei de quem. Essa é a memória do DNA, tá bom? Eu rejeitei um filho até os 2 anos, mas não era o que eu queria. Eu sei, às vezes a situação faz com que os pais rejeitam, né, devido a aquela criança acaba não sendo bem-vinda no momento atual da vida. É compreensível. Aí você vai ter que fazer um trabalho aí constante, Gisele, para conseguir fazer um reparo, viu? Queria fazer uma sessão de hipnoterapia. Para fazer uma sessão de hipnoterapia comigo, é só você mandar, para fazer uma sessão de hipnoterapia comigo, é só você mandar um direct no Instagram, tá? Que eu faço hipnose através de online também. Não joguei ele contra o pai. Ele mesmo não gosta de ir na casa dele. Eu saí mal do casamento e via características do pai nele. E ainda tenho traumas de infância, criança interior ferida. A regressão leva ao transe? Não, o transe que leva à regressão, né? O transe, o que é um transe? É um relaxamento profundo. Rejeição tem cura? Tem. Tudo tem cura, né? A questão das emoções. Vai ficar 100% sanado? Você tem que fazer um trabalho constante para isso, tá bom? Mas tem cura sim. Isso eu estava com problemas, mas só sei disso agora. Às vezes a gente vai caindo em si só depois. Então, assim, o que é uma regressão? A regressão, ela é feita através de um transe, né? Ou seja, o hipnólogo, né? Nós, psicólogos, hipnólogos, fazemos um relaxamento. E dentro deste relaxamento, que é chamado de transe, a gente tem a técnica certa para buscar as memórias para fazer a regressão. O que é regressão? É buscar memórias, regredir, tá bom? Isso, para quem quiser fazer um tratamento e saber mais informações, manda para mim no direct no Instagram. Então vamos lá. Falamos da educação, como que educa os filhos. Nunca corrija os pais na frente das crianças. Não gostou do que o pai fez com o filho? Chame o pai em separado e no momento que vocês estiverem a sós, fala, olha, eu não gostei disso que você fez com o fulaninho. Não foi legal, da próxima vez faça assim, isso, assim, assim. Tá? Sempre combinar entre os pais. Outra coisa, coloquem limites, tá bom? Coloquem limites na criança, isso é saudável para ela. Você querem filhos adultos saudáveis? As crianças precisam ter limites. A criança precisa sentir, por exemplo, caiu. Você viu quando machucou? Deixa levantar. Não vai lá, ai, tadinho, ai, machucou, bebê, oh, mamãe. De vez em quando, tudo bem, né? Você vai dar um carinho. Mas nem sempre faça isso. Por quê? Porque você mostra proteção demais e é como se a criança não pudesse se machucar na vida, ou seja, não pudesse sentir dor. Porque sentir dor, ele é um coitado. Entende? Essa é a leitura inconsciente que a criança vai desenvolvendo e lá na vida adulta ela começa a se sentir vítima de tudo e de todos e ela não quer sentir nenhuma dor no sentido de ter um prejuízo, tá bom? Conheço uma pessoa que tem sentimento de rejeição e ela parece que desconta tudo na madrasta. E a madrasta não é ruim. O que fazer? Olha só que interessante. A criança, quando ela se sente rejeitada pela mãe ou pelo pai, infelizmente ela se torna uma criança reativa, né? Ela não desconta não só na madrasta, né? Ela desconta nos coleguinhas da escola, ela não respeita os adultos, ela é uma criança que acaba tendo um comportamento inadequado. O que uma madrasta pode fazer numa situação dessa? Não tem muito o que se fazer, né? O máximo que essa madrasta pode fazer é tratar essa criança com respeito e exigir respeito se essa criança, por exemplo, afrontar. Porque tem criança que chuta, que cospe, né? Não pode se permitir. Mas quem corrige essa criança nunca é a madrasta ou o padrasto. Sempre o pai e a mãe da criança. Por quê? Porque a criança ela já está se sentindo num lar diferente. Ela já está se sentindo num lar que não é dela. E quando a madrasta ou o padrasto corrige, a não ser que essa criança, desde pequenininha, está naquele ambiente, tá? Mas, por exemplo, a criança vem de vez em quando na casa, ou finais de semana, a madrasta não pode querer corrigir e educar essa criança, tá? Por quê? Porque a criança sabe que ela não é mãe, então ela interpreta aquela educação como uma afronta. Ela interpreta aquela educação como uma ausência de amor.
Uma criança que é filho recebe educação como amor, mas uma enteado, ela pode receber essa educação como uma agressão. Ora ela ri, ora ela fecha a cara para a madrasta. Então, essa criança precisaria passar num bom psicólogo para identificar o que realmente está acontecendo para tratar a causa, tá bom? Qual é a idade dessa criança? Onice. Entende? Então, gente, assim, a questão. Outra coisa, existem madrastas, né, padrastos também, que ficam competindo com o pai da criança. Tem madrastas que se sentem ameaçadas pelos filhos do cara, né, gente? Pelo amor de Deus, você não precisa competir com essas crianças. O amor de pai é diferente de amor de homem, né? De amor de mãe. Tem homens também que ficam competindo amor da mãe com o amor dos filhos. Né? Nos padrastos, não são padrastos, os filhos também tem muito isso. Ela é adulta. Então, se ela é adulta, ela já sabe o que ela está fazendo. Ela precisa de ir para terapia para ela tratar os traumas interiores. Porque assim, a doutora adora suas lives. Que bom, Edu. E porque é assim, né? Se ela é adulta, ela já sabe o que ela está fazendo. Então, uma boa terapia já é uma solução de problema. E aprender a colocá-la no lugar dela. Porque se ela é adulta, ela já consegue saber o bem e o mal. Por mais que ela tenha traumas, ela precisa entender que os outros não têm nada a ver com o problema dela. Que ela precisa se resolver. Por exemplo, gente, nós não podemos e não devemos nos fazermos vítimas da nossa história. Eu acredito que todos nós temos uma história. Todos nós temos alguma coisa lá do passado que ficou mal resolvido, porque os nossos pais não têm manual, não tinha, pelo menos até um tempo, né? Hoje em dia nós temos aqui profissionais que estão instruindo, por exemplo, eu estou instruindo vocês como educar os filhos. Eu vou falar sobre a correção física também, né? De bater, de como falar. Lá no curso que eu desenvolvi, que inclusive hoje ele vai ficar liberado, já tem um link aqui no Instagram, eu explico como corrigir os filhos, tá bom? Se pode corrigir dando umas palmadinhas, se não, quanto isso é prejudicial, se não, tá? Então, assim, os pais antigamente não tinham manual, a gente educava os filhos do jeito que a gente achava que tinha que educar, igual hoje em dia é muito comum, antigamente os pais batiam muito nos filhos, né? E aqueles que apanharam muito e não tiveram quase nada, o que eles fazem hoje? Eu não vou fazer isso com meus filhos. Eu vou dar tudo aquilo que eu não tive. Aí você projeta na criança aquilo que você queria ter. Só que aí você erra. Por quê? Porque você começa a dar tudo para os seus filhos que você não teve e você não dá, às vezes, uma correção mais pesada do que ele precisa, que é aquelas que você teve em excesso. Só que entenda o seguinte, a pessoa que você é hoje é resultado daquilo que você aprendeu, dos nãos que você levou. A geração de hoje, elas estão muito mais depressivas, muito mais afrontosa, muito mais famoso mimimi, né? Aquelas pessoas muito sensíveis. Tudo que se ofende. Por quê? Porque estão sendo criadas de forma errada. Você pode analisar adultos acima de 30, 35 anos que foram criadas de uma forma mais antiga, apanhamos pra caramba, né? Não tivemos tudo que nós queríamos e temos educação, somos mais equilibrados, somos mais resilientes, muito mais tolerantes, menos depressivos, menos ansiosos, for a nossa educação. Aí por a gente ter apanhado muito ou não ter ganhado nada, a gente quer dobrar e fazer de bem para os filhos. Aí você estraga os seus filhos, porque o adulto que você é hoje, capaz de comprar tudo que você compra, com a consciência que você tem, foi a educação que seus pais te deram. Lógico que os nossos pais antigamente nos corrigiam, tá interferindo, né? Os nossos pais antigamente nos corrigiam de uma forma muito agressiva. Minha mãe batia pra caramba na gente. Não necessariamente a gente precisa de tudo isso, né? Pode dar uns tapinhas de vez em quando, tudo bem, mas cuidado com a agressão, né? Porque se passa a ter uma agressão física. Mas isso não nos transformou em pais revoltados com os filhos.
não nos transformou em filhos revoltados com os pais. Hoje em dia, os filhos estão dando na cara dos pais. Vamos lá, o Alexandre fala, já não sei mais o que faço quando meu filho vem, meus dias ficam uma chatura com a atual esposa, terrível. Então, porque a sua esposa tá travando, gente. Infelizmente, eu tô tentando dar o meu melhor. A minha internet fez a gracinha de fazer isso comigo essa semana. Geralmente ela não é assim. Vocês podem perceber que todas as lives que eu fazia anteriormente não tinha esse problema, né? Então, essa semana ela resolveu fazer essa gracinha. Então, o seu filho não é filho da sua esposa. Ou seja, o que acontece aí? É a tua esposa que não sabe lidar com o enteado ou o seu filho que não sabe lidar com ela? O que é? Na verdade, deve ter equilíbrio em tudo. Bem de mais, nem de menos. Justamente. Hoje em dia, precisa-se... pode dar coisas boas pro seu filho que você não teve? Pode, mas não é para dar tudo. Aí eu vou dar tudo que eu não tive. Aí você fica pensando, será que eu gostaria de ter tido esse brinquedo? Aí você vai lá dar pro seu filho. Será que eu gostaria de ter esse aqui? Aí você vai lá dar pro seu filho. Aí seu filho pede uma coisa, você nem tem condições de vai lá, faz 50 prestação e compra pro seu filho porque você não quer falar não pra ele, porque você não queria receber não lá na infância. Mas tá errado. Tá errado. Você desenvolve uma criança sem limite. Aí cresce esse monte de adulto imbecil aí. A Leandro Carnal, que é um filósofo muito famoso, ele fala, filhos mimados, adultos imbecis. E é verdade, tem um monte de adolescente hoje em dia aí, tudo mimado, tudo que aquela coisa, tudo que você fala se ofende, quer do jeito deles. É complicado. Não suporto um dos netos do meu marido, não sei disfarçar o que eu faço. Por que você não suporta o neto do seu marido? O que ele faz aí? Tem que ver por que você não suporta. O problema provavelmente está em você. Geralmente sim. Quando eu não suporto alguém ou algo, o que essa pessoa faz, ou o que essa criança representa, ou o que ela faz que me afeta. Entenda uma coisa. Tudo que o outro faz ou fala é problema dele. Mas tudo aquilo que eu sinto concernente a isso é um problema meu. Então, se eu me incomodo, é algo que eu preciso resolver em mim. Não é o problema do outro, tá bom? É aquilo que eu disse pra vocês. Alguém pode me ofender ou falar ou tentar me agredir. É um problema dela. Mas se eu me ofendo e fico magoada, é um problema meu. Nunca ouvi tantas verdades. Que bom. O que fazer com filhos adultos que não respeitam os pais? Pais perderam o respeito, o que fazer? Então, né? Aí é consequência, Onice. Os pais não deram a educação devida, os filhos não respeitam. Aí chupa que essa manga é doce ou é azeda, sei lá, né? O que acontece? Os filhos que não respeitam os pais podem, sim, mesmo na vida adulta, começar a pôr um limite que não colocaram. Vai ser um pouco mais difícil? Vai. Por quê? Porque você não colocou limite na infância. Aí chega na vida adulta, você quer exigir. Mas, se eles já são adultos, já são de maiores, e começam a te desrespeitar, por exemplo, dentro da sua casa, você pode pedir para que eles se retiram. Por quê? Porque ele já é de maior, sabe o que está fazendo. Então, você pode começar a impor respeito, sim. Mas os pais hoje têm mais medo dos filhos do que os filhos dos pais. Parabéns, doutora, pelo compartilhar todo tanto conhecimento. Obrigada pelo reconhecimento também, tá? Isso e muito mais do que essas informações está no meu curso. Hoje vai ser lançado, o curso está no link da bio, tá? Um curso exclusivo para você que quer estar casado, se manter casado, como fazer com que este casamento aí dê certo, o que está faltando no meu casamento, que eu não sei, como educar os filhos, questão da sexual, como ter relação sexual, o que deve permitir, o que não deve permitir, como se deve agir depois que termina a relação, como que a mulher recebe isso, como que o marido recebe, a ausência, o excesso, né, o diálogo, como dialogar, o que falar, quando falar, o respeito, o que é o respeito, como se respeitar, quando é que não se respeita. Tudo isso eu trago dentro deste curso. Então, a partir de hoje, se você está dando ruim aí no seu casamento, ou não está sabendo como lidar, ou como ser uma mulher sábia ou um marido sábio na sua casa,
você vai continuar se você quiser, porque eu desenvolvi este curso com todo passo a passo de como você ser uma pessoa melhor dentro do seu casamento. E outra coisa, eu sempre falo, e no curso eu falei, quando terminar o curso, se você não conseguir mudar o seu casamento com todas as técnicas que eu coloquei lá, todas as explicações, se você não conseguir mudar o seu casamento, porque o casamento é dois, não é apenas um, precisa um apoio também do outro. Eu tenho certeza que você vai se transformar numa pessoa melhor e vai exatamente saber o que precisa ser feito, tá? E tudo começa com a gente, tudo. Eu sei que o problema é meu mesmo, preciso muito de tratamento, gente. Então, como assim eu me incomodo com uma criança, né? Eu já quero este livro. O livro, tem um livro digital. O livro digital eu estou doando, né? Estou dando de presente para quem adquirir o curso. O livro você pode também assistir aqui ou ler no celular. O curso você pode assistir no celular também. Então, este livro, este e-book digital que eu conto um pouquinho da minha história e trago a receita do casamento, vai ser dado como bônus para quem adquirir o curso, tá bom? Mas se você quiser comprar só o livro, é apenas R$18. O link também está no perfil, tá bom? O que fazer com os filhos adultos que não respeitam? Tá, já respondi essa pergunta. Tem o curso e tem o livro digital, tá bom? O livro digital é R$18. Se você quiser o curso, ele tá incluso lá como brinde, tá bom? Como aceitar, confiar e não sentir solidão quando o marido viaja muito a trabalho? Olha que interessante. Sou do segundo casamento, os dois enteados moram comigo. A menina tinha muitos ciúmes, queria disputar comigo. Eu fingia que não via. O menino nem tanto, mas a menina me deu muito problema. Infelizmente, eu falo sempre, eu vou responder, Nai, só a questão. Eu falo sempre, para você mulher, né, e homem que pretende entrar num casamento onde já se há filhos, você precisa ter resiliência, tolerância e muita sabedoria, porque vai ser um desafio. Se os filhos não respeitam os pais, desafiam os pais, tem filha que compete o pai com a mãe. Isso, né, Freud, que é o pai da psicologia, que estuda com o inconsciente, ele fala que o filho homem disputa a mãe com o pai e a filha mulher disputa o pai com a mãe, tá? Imagina aí a madrasta, né? Então, a filha inconscientemente se sente ameaçado de perder o amor da vida dela, que para a criança, inconscientemente, o pai é o amor da vida dela, é o mundo dela. Então, quando entra uma outra mulher, aquela mulher ela sente que ela está correndo o risco de perder aquilo que é ideal para ela. Isso é um processo inconsciente. E acontece também com a própria mãe. Imagina com a madrasta, tá bom? Então isso é normal. Então se você vai entrar num casamento que se tem filhos, precisa ser tolerante, precisa ser resiliente, precisa ser uma pessoa que aprende a ignorar muitas coisas, fingir que não vê, tá bom? Se você for uma pessoa muito explosiva, intolerante, não casa com quem tem filhos. Tentei falar já que não resolve com ela, não tem semancol. Não entendi. Tentei falar, já que não resolve com ela, não tem Simancol. Não entendi a pergunta. Ela tentou separar, mas não deixamos. Na verdade, quem segurou o casamento foi meu marido. Maravilha. Então entendam isso, tá, gente? Você vai entrar num casamento, num relacionamento onde se há filhos, seja e saiba que você vai precisar fingir que não houve muitas coisas. Você vai precisar ser uma mulher muito madura, muito certa de que você quer este homem na sua vida e focar unicamente nele. E quem tem que impor os limites para os filhos ou com os filhos é o pai, não é a madrasta, tá? Por quê? Porque a criança ela vai sentir só que você está ofendendo e que você quer humilhar e que você não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá bom? Essa é a interpretação da criança. E a criança não faz isso de propósito, tá, gente? Pelo menos quando é pequena e vai crescendo. E na vida adulta, tem umas que já estão com problemas, já tem traumas da infância e acaba tendo um comportamento inadequado com a madrasta também. Então, a madrasta sempre
ou padrasto, geralmente os homens são mais relax com essa questão, né? Nós mulheres que temos essa questão emocional, de vínculos, um pouco mais desafiador pra gente. Mas precisa ser muito tolerante, muito resiliente. Bom, eu acredito que eu passei as informações primordiais. Lá no curso, que vai estar aberto hoje, né, para vocês adquirirem, se quiser, eu detalho muito mais essa questão da educação dos filhos. Falo os filhos quando assistem o ato sexual, como fazer no momento do sexo, se vocês moram juntos. Esses detalhes todinho eu conto dentro do curso. Então, o curso ele é desenvolvido com várias videoaulas, né? Ele tem aproximadamente 20 aulas, cada aula um tema específico. Eu ensino lá, eu trago lá para vocês aprenderem a identificar a sua pessoa, a se conhecer um pouco. Lá eu não falo só do casamento, até porque o casamento ele depende de pessoas inteiras. O casamento ele depende de pessoas equilibradas emocionalmente e o quanto sabem sobre si. Muitos casamentos dão errado, por quê? Porque você não sabe nada sobre você e você não sabe nada sobre o seu cônjuge. E dentro deste curso eu trago para vocês exercícios, né, bem explicativos para você aprender um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre o seu cônjuge. Trago também o exercício para você aprender sobre os teus valores, sobre os valores do seu cônjuge. Então, se você não sabe nem o que é valor, para quem não entende, o que é valor? Valor é aquilo que é a sua essência e aquilo que faz você ter e obter escolhas e seguir na vida. Então, os teus valores é que faz com que você escolha o que você escolhe, o que te irrita, o que não te irrita, né? E estes valores, eles são desenvolvidos ou adquiridos da infância, a partir do momento que você começou a aprender o que é certo e o que é errado. Os nossos valores mudam? Mudam, tá, gente? São difíceis de mudar, mas podem ser mudados através de muito conhecimento. Através de muito aprendizado, a gente pode mudar os nossos valores, mas os nossos valores, eles sempre são muito enraizados. E então, se você não sabe os teus valores, você não conhece os valores do seu cônjuge, acontece que começa a dar atrito demais. Por quê? Porque existe a falta do conhecimento do outro. Para vocês entenderem um pouquinho, né? Uma pessoa equilibrada emocionalmente e que é tolerante e que é resiliente e que não se ofende fácil, que sabe entrar e sair, é uma pessoa que tem autoconhecimento. Aquela pessoa que sabe sobre si. Imagina quando você aprende um pouco mais sobre si, você vai ficar tolerante, resiliente, mais equilibrado. Imagina quando você sabe sobre o seu cônjuge, você vai saber lidar com ele. Entende? Então, dentro deste curso, eu trago exercícios simples, tá? O curso tem uma fala, ele tem uma explicação muito básica, nada complexo. Qualquer pessoa pode entender exercícios assim bem simplificados para que você faça e conclua e refaça quantas vezes for necessário, tá bom? Então, assim, o curso tem uma garantia. Se você não gostar, você pode devolver. Mas entenda uma coisa, o valor do curso para você transformar e aprender sobre o seu casamento, sobre você, sobre autoconhecimento, ele tem um valor menor do que uma sessão de terapia comigo de 1 hora. O valor do curso é menor, o valor de um curso que eu demorei meses para desenvolver é menor do que uma sessão de 1 hora comigo, tá bom? Então, assim, promoção de lançamento, tá, gente? Depois ele vai custar um valor bem maior, mas a princípio eu estou passando ele por um valor bem simbólico, bem abaixo de um valor de sessão de 1 hora comigo. Agora, Késia, eu trato a enteada de forma como ela me trata. Indiferente, eu tinha
como filha e ela não soube preservar isso. Hoje cansei, não a trato mal, mas perdeu o carinho que eu tinha por ela. Então, às vezes, uma indiferença, né, um distanciamento é o melhor que se tem a fazer, porque às vezes quanto mais como adquirir esse curso? Esse curso está no link da biografia, né? No perfil tem na minha foto, na página principal, tanto no Instagram quanto no TikTok, tem a página principal que tem um linkzinho ali no meio. Você clicou, aí vai abrir vários linkzinhos, que é o link que tem o telefone, meu contato, se você quiser uma consulta. Tem o grupo do Telegram, todas as pessoas que forem para o Telegram vai ganhar o e-book, tá bom? Eu vou dar este e-book gratuitamente. Tem o link do curso, tem o link do YouTube, tá bom? E tem o link do Kawaii, tá? E o curso também você pode parcelar, se você quiser. Eu fui eu que fiz a sogra, outrora, domina a minha vida, não entendi, gente. Assim, as pessoas têm dificuldade para se expressar, às vezes, um pouco, né? Não entendi a sua pergunta. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida a mais sobre essa questão da educação das crianças? Eu espero ter agregado para vocês mais essa aula. Telegram ganha o livro? Sim. Quem for para o Telegram ganha este livro, tá? Que é um livro digital. Que eu conto lá um pouquinho da minha história neste livro e eu trago os 8 ingredientes de um casamento feliz e duradouro. Tudo bem? Se você for para o Telegram, que o link também está aqui na biografia. O Gerson está aí. Você consegue explicar aí como que o pessoal faz para adquirir este livro e o curso? Tá bom? Então, assim, o Telegram ganha um livro, tá bom? Todas as pessoas que forem para o Telegram. O que é o Telegram? O Telegram é tipo um grupo de WhatsApp, tipo um aplicativo de WhatsApp. Se você não tem, pode baixar. Para você que quer fazer uma consulta comigo, também tem o meu contato aqui na bio. Só mande mensagem no WhatsApp, gente, se vocês quiserem uma consulta, porque eu recebo dezenas de mensagens todos os dias. Se você quiser fazer perguntas breves, manda no direct do Instagram, tá? Nos stories do Instagram. Todos os dias eu deixo uma caixinha aberta lá e eu respondo as perguntas de todo mundo todos os dias. Doutora, você faz sessões com crianças? Depende da idade da criança. Eu não trabalho com lúdico, tá? Então eu não trabalho com crianças muito pequenas. Se ela tiver acima de 10, 8, 10 anos, eu já trabalho porque ela conversa, ela já explica, eu já consigo interagir, tá bom? Então eu tô certa de agir assim, né? Indiferente. Olha, às vezes é a melhor opção. Porque se você tenta uma aproximação, a pessoa te ignora, te ofende, você dá carinho, a pessoa te dá rejeição, às vezes tratar com forma de indiferença, não com menosprezo, tá? A indiferença que eu digo é, às vezes, ignorar aquela pessoa de uma forma neutra. É como se aquela pessoa não significasse muita coisa, para que vocês não entrem em atrito, tá bom? Talvez seria o mais prudente aí, sim. Qual é a idade da sua enteada? A minha sogra quer dominar a minha vida. Já tentei de tudo. Meu filho não é neto de sangue. Então, sobre a questão de família, de noras, sogras e família, eu fiz uma live na terça-feira. A live tá lá no Instagram. Se você quiser aprender. Gente, essa semana toda eu fiz live de segunda a hoje, né? Que é o sábado. Todos os dias com temas diferentes. Primeiro dia foi. Só tem uma live que não ficou salva no Instagram. Primeiro dia foi o que é 4 tipos de casamento. 4 tipos de casamento e qual que é o seu. E tem um casamento que não tem jeito. Inclusive, no curso também eu explico sobre 4 tipos de casamento para você identificar o seu casamento. Lá no curso também eu ajudo vocês a como convencer o seu cônjuge em assistir o curso com você, tá? E como que você vai fazer se a pessoa não quiser assistir o curso ou não quiser aprender.
também lá eu ensino. Então lá, 4 tipos de casamento e qual que é o seu. E tem um casamento que não tem jeito, que é o abusivo. E lá eu explico também o que é um relacionamento abusivo. Essa live ficou salva na segunda-feira, tá no Instagram. O segundo dia, eu falei, a live é por que os conflitos acontecem e como solucionar. Então, o segundo dia, o tema foi por que os conflitos acontecem. Terceiro dia, família tóxica, sogras, como lidar. Tá? Então, eu fiz uma live exclusiva só para isso. Se você quer, essa live precisa ficar salva. Então, eu vou salvar, né? Espero que não fique muito ruim para assistir. Então, assim, se você quer aprender como lidar com sogra e família tóxica, a live de quarta-feira está salva no Instagram e no YouTube. A do YouTube tá melhor, tá? A live de quinta-feira, como a autoestima afeta o seu casamento. Outra coisa bem importante. Gente, todos os nossos relacionamentos, seja ele conjugal, seja ele com pessoas, seja ele no trabalho, depende muito da nossa autoestima. Tá bom? Então, quando você trabalha a sua autoestima, você tem relacionamentos melhores. Então, na quinta-feira eu falei sobre a autoestima e como ela afeta o seu casamento. Dentro do curso também tem uma aula exclusiva para você identificar a sua autoestima e melhorar a sua autoestima. Inclusive, no curso eu vou disponibilizar lá uma videoaula de hipnose para uma reprogramação mental. Eu vou colocar lá como brinde, ainda não está na aula, no curso. Né? Vai ter aula bônus? Sim, isso que eu tô falando. Vai ter essa aula, né, que é de reprogramação mental através da hipnose. Eu vou disponibilizar posteriormente para quem adquirir o curso, tá bom? Então vai ter uma aula lá de hipnose de reprogramação mental para você reprogramar traumas aí, ok? Olha só. Gente, quanto que custa esse curso? Quanto custa esse curso? Menos do que o valor de uma sessão comigo, de 1 hora, tá bom? Um curso com mais de 20 aulas. E você ainda vai ganhar o e-book, que é um livro digital, que eu escrevi com muito carinho. Na quinta-feira, então, nós falamos da autoestima e como que isso afeta. Na sexta-feira, que foi ontem, como renovar e trazer mais amor no seu casamento. Eu trouxe também. Você é tudo, que bom. Então, na sexta-feira, que foi ontem, foi como renovar e trazer mais amor. Eu expliquei como que a mulher deve se posicionar, como renovar, como atrair de novo o marido, como se vocês reconectarem. No curso também eu explico por que a conexão acaba, tá bom? Então eu venho detalhando. E hoje a gente fala sobre como lidar com os filhos e com os enteados. No curso também eu explico bastante sobre isso. Então, se você gostou destas aulas, é uma pinceladinha apenas do que você pode ter se você adquirir esse curso. Se você acredita que você precisa de aprender mais sobre relacionamentos, educação de filhos, autoestima, reprogramação mental, esse curso é para você, tá bom? Alguma dúvida, gente? Kézia, monta um consultório aqui em Mogi. Tomo conta pra você, emoji das cruzes. Ai, meu Deus do céu. Menina, deixa eu falar uma coisa pra você nisso. Eu não tô dando conta nem do meu aqui em Guarulhos. Graças a Deus, a agenda tá cheia. Eu faço muito atendimento online. Então, quando eu faço online, eu faço aqui no consultóriozinho da minha casa. E os atendimentos presenciais eu vou pro consultório. Graças a Deus, aí eu tenho uma demanda bem grande. E eu acredito que eu esteja agregando bastante na vida das pessoas. Eu faço disso na minha missão. Eu fico muito feliz de saber que eu estou conseguindo ajudar outras pessoas a transformarem a vida. Lá no e-book, que é o livro digital que eu pretendo dar como bônus para vocês e para quem entrar no grupo do Telegram, eu conto um pouquinho da minha história. Eu tive uma infância... Sabe, é novo no grupo? Oh, seja bem-vinda, Lena. Eu conto um pouquinho da minha história. Nós temos um amigo, né, que queria participar, é o Sandra Joema. Cadê o nosso doutor? Tinha um doutor aqui que queria participar ao vivo. Vamos ver se ele tá aqui ainda. E manda a solicitação aí, amigo, pra gente chamar você, né? Eu agradeço por você ter aguardado até agora. Isso que dá ser uma ótima doutora. Pois é. Eu amei as aulas, muito enriquecedor. Olha só, né? Muito boas as aulas.
Gente, eu conto pra vocês que eu tive uma infância difícil, eu passei dificuldade financeira, eu tive um relacionamento abusivo, eu tive depressão, crise de pânico, depressão profunda, eu perdi 10 quilos em um mês, eu tomava remédio de manhã, de tarde, de noite, eu tinha uma vida literalmente bem difícil lá no Instagram, inclusive eu postei uma foto de um antes e de um depois, né, a minha foto de quando eu tinha aproximadamente 27 anos, horrível. Então, gente, e o que transformou a minha vida? Foi o conhecimento. Foi eu passar a aprender. Né? O conhecimento liberta, gente. E quanto custa? Quanto vale você ser feliz? Hoje eu me considero uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher empoderada, uma mulher curada. Hoje eu não tomo remédio pra nada. Sim, a sua história é incrível. Tem muita gente que já ouviu minha história. Eu não tomo remédio pra nada, eu sou super de bem com a vida, né? Hoje eu acho a vida linda, eu acho a vida maravilhosa. Mas por quê? Porque eu aprendi, foi o conhecimento que me libertou. Eu falo sempre pra vocês que o que mais me incomoda no mundo, né, é a desigualdade social. Mas de acordo com tudo que eu já passei na vida, eu entendi que a desigualdade social, ela acontece pela falta do conhecimento. O conhecimento, o estudo, a busca por conhecer, para se conhecer, para saber o que fazer diante de cada situação, tira a gente do sofrimento e da pobreza, tá? Eu tive momentos na minha vida que eu não tinha 10 centavos para comprar um pãozinho, tá bom? Então, assim, por tudo isso eu já passei. Outros temas sobre emocional, sobre manipuladores, isso. Lá no Instagram, eu perguntei para as pessoas o que elas gostariam que eu falasse mais. As pessoas querem que eu aborde outros temas, eu vou abordar assim no Instagram, tá bom? Gosto muito das suas lives, doutora humana. Sou sim, muito humana, tá? Eu recebo esse elogio porque eu sim, eu sou muito humana, eu faço realmente por paixão isso que eu faço, tá? Eu quero de verdade que as pessoas transformem a vida delas, assim como eu transformei a minha. É muito triste você viver na dor. E você olha, você se sente diferente dos outros, você olha, você se sente vítima da sociedade, você se sente inferior, você se sente, às vezes você olha e você pensa, não tem jeito pra mim, né? Realmente a minha vida é uma desgraça, realmente eu sou infeliz e não tem jeito. A gente, quando está naquele momento de dor, a gente acredita que não tem jeito. Mas o conhecimento tira e ajuda você a enxergar que tem saída. Adorei os seus vídeos, agora irei assistir suas lives. Sou de Fortaleza, mas já morei em São Paulo, Tatuapé. Muito bom, muito bom. Você pode assistir todas as lives. Vai lá pro Instagram, que no Instagram estão todas disponíveis. Aliás, tá faltando só uma. E algumas lives do Instagram tá travando um pouco, tá? Mas lá no YouTube, que tem o link aqui também na bio, estão todas salvas, tá bom? Então aí, se você quiser ganhar o e-book, aí você pode ir para o Telegram. Gente, eu não vou encerrar essa live. Ou eu abro a live depois pra gente. Vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa live agora pra eu salvar e não ficar misturado, tá bom? Eu vou salvar essa live agora pra não ficar misturado. Pra marcar uma consulta, é só mandar um direct pra mim no Instagram ou clicar aqui no meu perfil, tem o link, aquele link que eu falei, que tem o curso, que tem o e-book, que tem o YouTube e tem também o meu WhatsApp. Clicou no WhatsApp, vai direto pro meu contato, tá bom? Aí, sempre que possível, eu respondo. Só me chamem no WhatsApp se vocês quiserem uma consulta, tá bom, gente? A consulta tem um valor. Se você quiser fazer perguntas aleatórias, gratuitas, que não tem custo, pergunte nos stories do Instagram. Todos os dias eu respondo e seu nome não é divulgado, tá? Como a gente faz o quê, meu amor? Tô apaixonada em seus ensinamentos. Que bom. Como faço para ver o seu curso? Então, Adriana, é só clicar no link do Instagram ou no link da biografia. Eu vou encerrar aqui o Instagram para eu mostrar para o pessoal que está no TikTok como acessar o curso, tá bom? Porque aí eu pego o celular e mostro. Deixa eu mostrar aqui. Vocês que estão no Instagram, eu vou